Fala galera, na paz, bem-vindos a mais um Pixel a Pixel. Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito me obrigado e bora pra mais uma, bora pro Pixel a Pixel 3. Fala aí, YouTube, aqui é o Braz, novamente tornando em mais uma edição do Pixel a Pixel, criada pelo mano Aquiles, então bora aí pra mais um vídeo do The Supremo Game. E vamos lá, jogadores, dá o gelo aqui e vamos iniciar esse Pixel a Pixel de hoje que tá muito bom. Então vai lá, mano Aquiles, é com você. Hoje ensinaremos a vocês como analisar os famosos requisitos de sistema e compararem com os requisitos de qualquer jogo. Para efetuar o diagnóstico inicial do seu hardware, recomendamos o programa CPU-Z. Ele vai te dar as informações necessárias para a comparação, de uma forma simples. Se você já é mais nerdão, nós vamos indicar para vocês o Everest, um programa excepcional. Todavia, nós ensinaremos nesse vídeo a utilizar a CPU-Z. Inicialmente, você tem que coletar no CPU-Z os principais dados, ou seja, memória RAM, modelo e memória da placa de vídeo, processador e quantidade de núcleos. E por fim, a versão do DirectX. Você precisa coletar também a velocidade do processador, porém isso é feito sem a ajuda de softwares. Para você coletar a velocidade do processador, basta você clicar no menu Iniciar e, com o botão direito em computador, selecionar a opção Propriedades. Esses comandos são válidos somente para o Windows 7 e seus antecessores. Para você acessar essa janela no Windows 8, basta levar o mouse até o canto inferior esquerdo, clicar com o botão direito e ir em Sistema. A velocidade do processador está em formato de GHz, com a sigla GHz. Após juntar todas essas informações, você já tem o suficiente para saber se seu computador rodará ou não qualquer jogo que venha a lançar. Mas para isso, você precisa entender um pouco a diferença entre requisitos mínimos e recomendados e como cada um funciona. E para a demonstração a gente vai escolher o jogo Watch Dogs para computador. É algo que ainda não tem os requisitos confirmados, todavia algo que se encaixa perfeitamente no objetivo do vídeo. Os requisitos mínimos do game pedem um sistema operacional superior ao Vista em 64 bits, um processador Intel Core 2 Quad de 2.66 GHz ou superior, ou um AMD Phenom 2 X4 de 3 GHz ou superior, 6 GB de RAM, uma placa de vídeo com 1 GB de memória com compatibilidade para DirectX 11 e Shader Model 5.0. Isso não quer dizer que você, que tem 4 GB de RAM em um processador inferior aos GHz ditos, não rode o game. Os requisitos mínimos são baseados na qualidade gráfica mínima do game, rodando na melhor resolução disponível com a taxa de frames estável em 60 quadros por segundo. Se você não for capaz de seguir as recomendações, basta diminuir a resolução e gráfico, aceitar a perda de quadros por segundo. Porém, há uma exceção. Se seu computador não tiver uma placa de vídeo com a mesma versão do Shader Model ou superior e com a mesma versão do DirectX ou superior, ele não rodará. São as únicas duas coisas que são obrigatórias em um requisito, porque os jogos são 100% adaptados para rodar em computadores com essas especificações. É exatamente por isso que vemos poucos requisitos por aí pedindo Shader Model e DirectX específico. A gente normalmente costuma ver recomendações de modelos de placas de vídeo ou simplesmente sua memória. Se você tiver um processador com menos GHz do que o pedido, você precisa prestar atenção na quantidade de núcleos. Cada núcleo tem exatamente a mesma memória. Se o requisito pede um processador com 4 núcleos de 2.66 GHz, você pode ter um processador com 6 núcleos de 2 GHz. 2.66, que é a velocidade do processador pedido, multiplicado por 4, que é a quantidade de núcleos, te dá 10.64 GHz ao total do seu processador. 2, que é a velocidade do processador, por exemplo, multiplicado por 6, que é a quantidade de núcleos, te dá 12 GHz ao total, que te dá total qualificação para rodar o jogo. Se seu computador ainda assim não tiver a quantidade de gigahertz suficientes para rodar o jogo, há probabilidades do jogo rodar com quedas de frames ou às vezes não rodar. Varia de jogo para jogo, jogadores. Se você tiver a quantidade de memória RAM inferior ao pedido mínimo, a probabilidade de ter quedas de frames e a obrigação de diminuir a resolução máxima para rodar melhor é grande. A RAM afeta diretamente na resolução e quantidade de frames reproduzidos. Se você for juntar duas coisas que seu computador não suporta nos requisitos, como a RAM e o processador,
o jogo não roda com total certeza no seu computador. Apenas por detalhe, o jogo lhe pede obrigatoriamente um sistema operacional de 64 bits, justamente por causa da RAM. Sistemas operacionais de 32 bits conseguem ler apenas 3.80 GB de RAM. Por mais que você tenha 32 GB de RAM, o sistema 32 bits reconhecerá apenas 3.8 GB. Lembrando que a quantidade de RAM pedida por programas abertos consecutivamente com o jogo interfere um pouco mais na taxa de quadros por segundo, ou seja, os FPS, já que terá que dividir a memória entre várias aplicações. Se no final das contas seu computador conseguiu passar dos requisitos mínimos com todas as especificações pedidas, você pode comparar com os requisitos recomendados. Caso contrário, você pode parar por aqui mesmo, com a certeza que o jogo rodará em uma qualidade inferior ao esperado em seu computador. Para analisar os requisitos recomendados é um pouco mais complexo. Os testes são feitos com os gráficos no máximo, com a melhor resolução possível, mantendo a taxa de quadros a 60 por segundo. Portanto, seu computador pode não se enquadrar nos recomendados, o que implica que seu jogo não rodará numa resolução máxima com a taxa de quadros no máximo, ou ele rodará o jogo em uma resolução média com a qualidade no máximo, ou uma resolução muito alta com a qualidade no baixo. O processo para analisar os processadores dos requisitos recomendados são exatamente iguais aos requisitos mínimos. Se seu processador for superior ao requisito recomendado, você não terá quedas de FPS como uma resolução alta. Se for inferior, ou seja, estar entre o mínimo e o recomendado, quer dizer que seu computador suporta o game em uma resolução mediana, com algumas quedas de quadro, normalmente em locais mais abertos, que exigem mais detalhamento do mapa e coisas do gênero. Não há como saber exatamente em qual resolução ou qual a perda de quadros você terá. Por isso, dizemos que é mais complexo analisar os requisitos recomendados. O jogo pede também 8 GB de memória RAM nos requisitos recomendados. Isso indica que, com 8 GB de RAM, você consegue reproduzir o jogo com boa taxa de quadros e uma resolução boa. Claro que programas que estiverem abertos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que o jogo, puxarão um pouco da RAM também, podendo fazer você ter uma oscilação entre 40 e 60 frames por segundo. Por fim, o jogo pede uma placa de vídeo com 2 GB de memória e os mesmos extras do mínimo. Se você tiver uma placa de 1,5 GB, rodará em uma qualidade um pouco inferior à máxima. Claro que jogos que não exigem tantos extras da placa de vídeo como Shader Model têm uma possibilidade mais ampla de modelos compatíveis com uma qualidade mediana do game. O que eu quero dizer com isso é que os requisitos do Watch Dogs do mínimo ao recomendado exigem um Shader Model 5.0 e DirectX 11, diminuindo a variedade de possibilidades. Quase todos os demais jogos exigem somente memória e algumas indicações de modelos. Sendo um pouco mais simples, no Watch Dogs, se você tiver uma placa de 1,5 GB sem um Shader Model 5.0, o game não rodará bem nem no mínimo. Se você tiver essa mesma placa em um jogo que não exige o Shader Model, você pode se enquadrar entre os requisitos mínimos e os recomendados até de um tal game, abrindo um leque de possibilidades de diferentes modelos de placas suportadas. Lembrando que sempre o menor componente do seu computador é o causador de problemas. Não importa você ter 32 GB de memória RAM para rodar o Watch Dogs, com uma placa de vídeo superior ao requisito recomendado e ter um processador entre os requisitos mínimos e recomendados. Você continuará com quedas de quadros e terá que abaixar um pouco a resolução, somente por causa do processador. Isso vale para todos os componentes. Se você tem um componente abaixo da média dos demais, esse componente obrigará você a diminuir a qualidade gráfica do jogo para aumentar o desempenho. Resumindo, processador ajuda em quadros por segundo e resolução, memória RAM ajuda no mesmo que o processador, e a placa de vídeo ajuda em qualidades gráficas. Trabalhando juntamente com o processador e com a memória RAM, já que quanto maior a qualidade gráfica, mais pesado o jogo fica, exigindo mais RAM e processador para a taxa de quadros ficarem estáveis. Por isso, é sempre bom ter um computador balanceado, e não somente com um dos componentes extremamente fodas. Por isso é sempre bom, para manter a certeza de que seu computador rode um jogo no máximo sem queda de quadros, com resolução boa e com vários programas consecutivos sendo executados, ter os requisitos um pouco acima do recomendado. Lembrando que no vídeo de hoje, jogadores, ensinamos vocês a analisar os requisitos mínimos e recomendados de jogos e programas. Não estamos levando em consideração temperatura de computador, fonte e extras do gênero, que também ajudam um pouco a aumentar a taxa de quadros por segundo. Lembrando também que placa de vídeo ruim interfere demais na taxa de quadros por segundo, sendo um dos principais fatores na verdade. Placas de vídeos ruins têm uns componentes que às vezes não são exibidos nos requisitos, mas necessários, como Pixel Shader e Shader Model.
Consequentemente, ela força o jogo a ter uma versão inexistente nela mesma, fazendo o jogo não rodar naquela qualidade como deveria, forçando toda a RAM a desempenhar aquele papel ao invés de fornecer velocidade e desempenho, que também é inexistente, e consequentemente diminui o desempenho. Damos como exemplo um jogo qualquer que exige Shader Model 5.0 para rodar na qualidade máxima. Um computador tem uma placa de vídeo com Shader Model 4.0. Ao tentar rodar no máximo, a placa de vídeo, incapacitada de rodar a versão 5.0 do Shader Model, obriga a RAM a simular um Shader Model 5.0, diminuindo o desempenho, já que toda a força da mesma vai para o Shader Model forçado. Se você quer algo mais simples, deixamos na descrição alguns sites que fazem automaticamente essa comparação para você. Basta você saber interpretá-los da maneira correta. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenhamos conseguido deixar isso bem claro pra vocês. Apenas um detalhe, esse vídeo foi editado por mim, Brasil. Então é isso, pessoal, valeu, muito obrigado, tchau, tchau, até breve, até logo, até mais. Fui! Então é isso aí, eu espero que todos vocês tenham curtido esse Pixel a Pixel, que realmente é uma informação bem útil para todo mundo. Se você gostou, claro, não esqueça de clicar no gostei e adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E claro, compartilhar com todos os seus amigos nas redes sociais, Facebook, Twitter e por aí vai. Valeu, Mano Bob, Brasil e Akines, e a gente se vê no próximo Pixel a Pixel. Falou, fui! Então é isso, espero que tenham gostado do Pixel a Pixel de hoje. Pixel a Pixel editado pelo Mano de Brasil. Um abraço e até a próxima, falou, later! Bom galera, então é isso aí, esse foi mais um Pixel a Pixel, espero que tenham gostado, então valeu, deixem aquele comentário maroto e um like se quiserem. Então é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui, falou! Se você quer algo mais simples, deixamos na descrição alguns sites que fazem automaticamente essa comparação para você. Basta você saber interpretá-los da maneira correta. A velocidade do processador está em formato G. Se você tiver um processador com menos GHz de pedido, cada núcleo tem exatamente... Me perdi. Lembrando que a quantidade de RAM pedida por programa... Já que quanto maior a qualidade gráfica, mais pejado... Exigindo mais RAM e processador para dar... Exigindo... Maluco, eu não tô conseguindo. Esse vídeo foi... Esse foi o vídeo de hoje. E espero que tenha...